Boa noite, mais uma vez com o nosso Momento Jurídico da OAB 249 de Francisco Morato. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial que faz parte dessa diretoria, doutora Mônica Justus. Vocês viram, né? O nosso time de mulheres são impressionante. Doutora, seja muito bem-vinda, fico muito feliz de tê-la aqui conosco nesse Momento Jurídico, porque ela só esteve aqui na abertura, gente. Hoje ela vai falar de um tema de suma importância que está gerando diversas discussões, diversos posicionamentos. Ela vai tratar aqui, mostrar para vocês as duas vertentes, o porquê sim, o porquê não. Então, assim, e também de forma jurídica, né? Para a gente poder também, cada vez mais, levar a informação para os nossos advogados e para os cidadãos. Porque, às vezes, a pessoa não sabe nem o que está acontecendo, né? Então, vamos lá. Mas, antes disso, os nossos recadinhos, né, gente? Ontem, né, doutora, foi um momento histórico. Nossa diretoria entregou a ESA. O que é a ESA, pessoal? A Escola Superior de Advocacia. Agora, em Francisco Morato, nós temos uma unidade. Logo mais, nós vamos colocar os cursos que vão estar aí pontuando e futuramente, quem sabe, a gente não traz uma pós-graduação para a cidade de Francisco Morato e região, né? Eu fico muito feliz, sou muito grata a Deus primeiramente, depois a minha diretoria, as nossas equipes, ao coordenador, Dr. Célio Nonaka. A gente não pode deixar de abrilhantar essas pessoas e o coordenador da ESA São Paulo, Dr. Flávio Tartucci, que brilhantemente inaugurou a nossa aula magna. A gente aprendeu muito, foi muito gostoso o nosso bate-papo. Agradeço a advocacia, que mesmo à noite, a gente sabe como o dia é corrido, esteve conosco, né, passou na casa, né, nos deu um abraço, minha eterna gratidão e da minha diretoria. Agradeço aqui também, que eu não posso deixar, do nossa presidente da seccional, né? Doutora Patrícia Vanzolini, que eu já falo para vocês uma coisa, estará conosco no mês de novembro, gente. Também aí tem algo aí para vocês, porque nossa OAB não para, a gente acelera mesmo, e aqui essas mulheres, olha, não deixam nada para trás. E nós também usamos muito isso, né? A gente não esquece ninguém, e isso é muito forte. Eu sempre ouço essa frase de diversas pessoas, mas aqui na nossa OAB a gente reafirma cada dia mesmo, né, doutora? Sim. Que juntos nós somos mais fortes e que ninguém faz nada sozinho, né? Vamos lá. Foi no dia 3, às 18 horas, como eu falei, a ESA. No dia 10, nós temos a palestra Saúde Mental e Acolhimento às Organizações, às 17 horas. No dia 16, nós temos palestra histórica e História da Moda, que será virtual. A partir das 18 horas, nos acompanhem lá nas redes sociais. Dia 17, teremos também a palestra da moda, inclusiva, às 18 horas, presencial. E no dia 19, Direito da Moda, aplicado à responsabilidade social, às 18 horas. No dia 20, nós vamos ter uma oficina de imagem e identidade, também virtual, no dia 19/30. No dia 23, comunicação não violenta e mediação de conflitos, às 19h30. E nós teremos também, no dia 29, a segunda edição da Caminhada Outubro Rosa. Domingo, dia 29 de outubro, das 9 às 12 horas. Então, não deixe de participar. Logo mais vão estar disponíveis os links para as inscrições. Então, vamos lá fazer parte dessa causa e fazer a diferença. Sem delongas, vou passar aqui a palavra para a nossa diretora da subseção 249 de Francisco Morato, para ela se apresentar e mostrar aí a trajetória que ela vem trazendo também com relação às moções, né, doutora? Sim, sim. Vem pedindo aí também para os nossos vereadores, para a nossa região também, né? Doutora Mônica teve em Cajamar, né, também, sim, doutora? Ela vai falar um pouquinho. E fora as outras regiões que também eu espero que nos abracem e que façam a diferença aí. Doutora, sem delongas, a palavra está com você. Obrigada, Vanessa. Eu quero, primeiro,
Agradecer a Vanessa, né, presidente de ordem, primeira presidente mulher em Francisco Morato, que, de fato, faz a inclusão da mulher, dá espaço para a gente falar. É uma gestão diferenciada, gente. A gente percorre outras subseções de ordem e a gente sabe o quanto a mulher luta para ter a voz, para ter a palavra. E aqui não é texto, né, de campanha, a gente realmente dá espaço para a advocacia. Isso é um diferencial da nossa gestão, é um diferencial da Vanessa e tem que ser enaltecido. Então, obrigada, Vanessa, pela palavra. Minha eterna gratidão, hein, doutora? É incrível como a gente, de fato, consegue levar as pautas, consegue abraçar as causas, independente de qual o seu posicionamento. A OAB 249 está sempre de portas abertas para recepcionar os advogados. E isso faz toda a diferença para a advocacia, para a jovem advocacia, principalmente, Vanessa. E num segundo momento, agora falar sobre a DPF, né? Essa pauta tão importante que está sendo discutida no STF e que trouxe aí opiniões diversas no âmbito nacional. A gente precisa discutir, trazer isso para o juridiquês mesmo, e falar das pautas, né, do que é positivo, do que é negativo, quem é a favor, quem é contra, o porquê que eu, principalmente, me posiciono que essa não seja uma pauta julgada pelo STF. Então, tem todas essas diferenças, nuances, né? Isso é muito importante, doutora, porque daí dá para a gente, com conhecimento, dá para a gente decidir para que lado caminha, sim, né? Exatamente. Então, vamos lá. A DPF 442 foi proposta no STF em 2017. Você acredita que está até hoje para ser julgada? O pessoal colocou na gaveta, né, doutora? Colocaram na gaveta e agora a ministra Rosa Weber, que antes de se aposentar, né, retirou, desarquivou e colocou em votação. Agora está com o ministro Barroso para as considerações. Enfim, ele tirou da pauta que seria virtual, a pauta de julgamento que seria virtual. Ele pediu vistas e pediu para que seja encaminhado para o plenário físico, para que, de fato, hajam as argumentações, os debates, para que as pessoas se posicionem de maneira a favor ou contra e para que a conclusão seja a melhor possível. Então, a DPF foi proposta em 2017 pelo Partido Socialista, pelo PSOL, e está até hoje lá para ser julgada. E agora é que veio o boom, né, da questão do aborto. Eu quero falar para vocês aqui que, primeiro, em se tratando de aborto, esse já é uma pauta que já está definida pelo Código Penal. Então, veio uma alteração, né, na lei do Código Penal, que diz que o aborto ele é possível em 2 casos apenas, são 2 exceções. Aborto necessário, né, quando há risco de morte para a mãe, e em caso de gravidez por consequência de estupro. Então, já está autorizado. Sem dúvida. Foi estuprado, é um caso de crime, vai ser levado para a delegacia, vai ser investigado, a autorização sai muito rápido, porque tem que ser dentro das primeiras semanas. Então, isso já está autorizado e já está validado. O que essa DPF pretende é que esse aborto seja legalizado em qualquer circunstância, desde que uma gravidez indesejada. Então, a gestante engravidou, tomou ciência, não quer, ela está autorizada até a 12ª semana de gestação a praticar o aborto legal e subsidiado com dinheiro público. Isso é um caos generalizado na saúde. Porque eu vejo, né, muitas pessoas, até do outra ponta, vou fazer o advogada do diabo, né? Relatando, falando que as mulheres, elas não têm acesso, algumas mulheres da periferia, com relação a isso. É uma bandeira muito forte. Sim. E como que a doutora vê essa conotação? Porque eles alegam que realmente está previsto em lei, que está lá colocado, mas eles falam que a mulher não chega a isso para a mulher da periferia, para a mulher que tem necessidade. Então, eles usam muito. Quem tem dinheiro, eles conseguem. Quem não tem, morre nas salas, porque isso já existe. Eles alegam que essa situação já existe. Então, por que não legalizá-la? Como que a doutora vê essas provocativas com relação a essas 2 vertentes? Que já existe a legislação já preparando, mas é um tempo curto. É um tempo curto, né? Até porque existe uma norma regulamentadora do Ministério da Saúde, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma norma regulamentadora do Ministério da Saúde que diz que não é indicado
o aborto provocado após a 20ª semana de gestação, ou seja, 5 meses. Isso é importante para o pessoal. Essa é uma decisão que tem que sair realmente nas primeiras semanas. Então, eu tenho uma grande amiga que atua na Delegacia da Mulher e ela diz que muitos casos que são trazidos para a Delegacia da Mulher nem foram estupro. Mas a mulher, quer praticar o aborto e, de uma maneira legal, vai e leva a informação, falsa comunicação de crime. Comete crime 2 vezes. Comete crime 2 vezes. Leva uma falsa comunicação de crime à autoridade policial, crime, e pratica o aborto, crime. E, às vezes, em conluio com o marido. Isso é terrível, gente. A pauta do aborto é terrível. E são os dados a favor do aborto, Vanessa, são essas bandeiras, né, de que a mulher pobre, da periferia, sim, preta, não tem acesso à informação. Então, essa pauta ela tem que ser vista de uma maneira muito peculiar, com muita atenção, porque, de fato, a gente encontra essa problemática na periferia. Mas, olha só, eu fiz até alguns apontamentos aqui, que em 2018, uma estimativa do Ministério da Saúde é que 1 milhão de abortos induzidos acontecem por ano. Isso é um número alarmante. Muito forte. Do Ministério da Saúde em 2018. Imagina como é que está hoje. Uma em cada 5 mulheres até 40 anos já fizeram um aborto provocado. Isso é um número expressivo. Vejam bem, o aborto, por ser ilegal, ele não é noticiado às autoridades policiais. Então, esse número ele não condiz com a realidade. Ele já é alarmante e sim, não condiz com a realidade. Então, essa é a pauta que se leva, de que o aborto já é praticado. Tem que regularizar porque ele já é praticado. Porque a gente vê as clínicas clandestinas, sim, que regulariza isso. E é isso que enfatiza a provocação dessa legislação que seja aprovado. Sim. Por quê? Porque eles alegam que essas clínicas que são clandestinas, a mulher morre ali. Então, quando você se depara com isso, você tem essa vertente. Como levar isso e como resolver isso? Além de que existe essa pauta, né, de que a mulher morre numa clínica clandestina, existe também o discurso, tá? E aí isso é um discurso que é feito, né, de que há consequências psicológicas, transtornos depressivos, ansiedade, estresse pós-traumáticos. Então, a gente ainda se depara com esse argumento de que o aborto deve ser legalizado pelas consequências traumáticas que traz uma gestação indesejada. Interessante. Então, é uma das pautas, além da morte, né, de levar a gestante que pratica o abortamento, leva à morte, leva a problemas de saúde muito piores, que são perfuração do útero, problema de esterilidade, né, depois, não conseguir mais ter filhos. Além dos traumas, né, psicossomáticos, dos crises de ansiedade. A gente sabe que o procedimento do aborto é terrível. Mas, enfim, existem as opiniões a favor, né, e eu trouxe aqui que 40% dos casos das gestantes após o abortamento são levadas ao suicídio. Sério? 40%. Desconhecia essa informação, gente. E aí são dados que eu vim retirando de sites, né, do Ministério da Saúde. Eu vim fazendo pesquisas para poder chegar a alguma conclusão. Sim. Porque a gente precisa ter bagagem jurídica para poder levar, para poder pedir uma moção de repúdio ou de apoio numa Câmara de Vereadores, você precisa chegar com uma bagagem de informações que são relevantes. Então, eu fiz todo um estudo para entender, né, aonde é que a gente consegue se fortalecer enquanto sociedade, na advocacia, inclusive, se posicionando, né? Então, esses dados a favor do aborto são alarmantes. E, doutora, a doutora comentou da moção. É muito importante a moção com esse enfrentamento juntos às câmaras? Sim, extremamente importante. Nós fizemos, era uma pauta que eu ia falar mais no final, mas é o seguinte, nós fizemos as moções por aí, né? Primeiro, aqui na Câmara de Vereadores de Francisco Morato, foi uma pauta que a doutora Vanessa me ajudou a levar o pedido para o presidente da Câmara, o vereador Rodrigo Marrone, que aceitou de pronto a conversar com os demais vereadores e fazer essa moção e não é uma moção de repúdio,
né? É importante a gente É esclarecer isso. por isso que a doutora comentou dos dois Sim. posicionamentos, Sim. porque às vezes os nossos ouvintes são advogados, mas algumas pessoas são nossos amigos, que não Sim. são da área, e às vezes eles querem entender como funciona. E até nós, às vezes, que somos advogados e não militamos em algumas áreas, temos essas dúvidas, né? Vanessa, eu tive a experiência de um vereador vir com material. Depois eu vou pedir até para a Carla pegar o material na A bolsa. doutora Carla para está mim. aqui com a gente. Depois ela vem falar um oi. 3 diretoras sacudidas essa OAB tem, né? É dentro da minha bolsa. Carla, se puder trazer, por gentileza. Eu me deparei com o vereador trazendo o material que eu levo para as câmaras e falando assim, doutora, para apoiar, é a favor ou é contra? Porque Olha, porque não sabe como se posicionar quando você diz que a moção é em apoio ao Congresso Nacional. Não sabe se esse apoio ao Congresso Nacional é para ser contra ou a favor. E aí eu esclareci o vereador e ficou tudo certo. Mas é uma moção de apoio ao Congresso Nacional? Sim, por gentileza. É uma moção de apoio ao Congresso Nacional para que essa pauta do aborto seja discutida, que essa pauta do aborto seja discutida nas câmaras, no Legislativo. Sem dúvida. Porque o STF não pode atuar nessas pautas que são estritamente do Legislativo. É prerrogativa das câmaras, do Senado. Eu também muito que deveria estar discutindo isso na Câmara, depois no Senado, porque são eles que vão ouvir a população, que vai fazer ação civil pública. Porque as pessoas esquecem, né, doutora, que não tem isso, que acabam passando as coisas, esquecem de ouvir a população. E lembro para vocês que todas as leis, muitas que são ainda nessas temáticas que envolvem muito a sociedade, elas devem ser discutidas numa ação civil pública, numa comissão específica, né? Então, vocês que têm conhecimento, que agora sabem aqui, que vêm nos acompanhando no momento jurídico, cobrem o seu vereador. Determinadas temáticas, nós temos que aprender a cobrar. Porque, seja a favor ou seja contra do posicionamento de cada um, a gente tem que sempre verificar essa cobrança, buscar um objetivo comum, tentar o melhor, ver qual que é o melhor lado. Às vezes, a gente não ganha tudo, mas da nossa linha de convicção, porque não é bom para uma parte individual, mas sim pela parte coletiva. E a gente tem que respeitar, não é verdade? E antes mesmo de falar, Vanessa, sobre essas moções que foram feitas nas câmaras, eu queria seguir, né, uma Fique à linha vontade, doutora. É que a doutora mencionou. Da Câmara. Mas foram momentos importantíssimos em que a Rede Provida me abriu portas também para ir até as câmaras dos vereadores, para poder atuar em relação a essa pauta. Mas eu queria esclarecer aqui para vocês que a DPF, o que é uma DPF, né? Inclusive, os próprios vereadores não conseguiam falar arguição de descumprimento de preceito fundamental. É um mecanismo de controle de constitucionalidade. Então, é difícil para quem não é da área do direito. E aqui, aos nossos advogados, é importante que nós saibamos, mesmo que não seja a minha área de atuação, eu não atuo no direito criminal, nem no direito constitucional, mas é importante que saibamos das pautas, que consigamos distinguir, né, uma ADIM de uma DPF. Verdade. E essa DPF foi proposta lá pelo PSOL e pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade da criminalização do aborto induzido e voluntário até a 12ª semana de gestação. A DPF alega que a criminalização do aborto fere preceitos fundamentais da Constituição. Então, para que serve uma DPF? Existe uma lei anterior à Constituição que fere preceito fundamental da própria Constituição, cabe à DPF. Por isso que o partido, o PSOL, que propôs essa ação no STF, por isso que ele agiu dessa forma, ele conseguiu esse subterfúgio. Isso é uma válvula de escape, né? É um caminho encurtado aí para pular o que a doutora disse, a parte de se fazer a lei de acordo com o que é previsto pela Constituição e o que é previsto lá no Código de Processo Civil, que é como que se faz uma legislação. Então, tem que passar pelas duas câmaras, tem que passar por aprovação, por votação, por debates. A população tem que ser ouvida. A DPF, ela foi utilizada, e muito mal utilizada, a meu ver, em relação a essa pauta do aborto,
para descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. E olha, os argumentos são dos piores possíveis, Vanessa. O argumento de que a proibição do aborto viola a dignidade da pessoa humana. Então, proibindo o aborto, a mãe tem violada a sua dignidade da pessoa humana. A mãe tem violada a cidadania, não discriminação, inviolabilidade da vida. A proibição do aborto, segundo a ADPF 442, viola também a liberdade, a igualdade, a proibição de tortura e a saúde. Entre outros, né? Os argumentos são terríveis, porque se você for analisar de maneira contrária, a mãe revestida de tantos direitos, Vanessa, é autorizada, então, o direito à vida dela, ela está autorizada a tirar a vida do próprio filho. O direito à liberdade sexual dela, ela está autorizada a matar o próprio filho, até a 12ª semana de gestação. Então, a mãe revestida de tantos direitos acaba sendo autorizada, validada para cometer um crime, o que não garante que a ela seja um aborto seguro. Que aí tem essa problemática também, né? E é inacreditável que o direito à vida seja invocado para violar o direito à vida do nascituro. Quer dizer, só teria o status de pessoa, o nascimento com vida. Veja bem, segundo o Datafolha, Vanessa, saiu uma apuração de que 92% dos brasileiros são contra a pauta do aborto. É muita gente. É maioria expressiva. Então, mais uma vez, essa DPF sendo insurgida lá, sendo distribuída lá no STF, ela vai contra o próprio Estado democrático de direito. Sem dúvida. Eu acho que foi o que eu falei desde no começo. A gente tem que discutir algumas coisas. Sim. Eu acho que tudo a gente judicializar muitas vezes, eu acho que a gente está errando, porque daí está perdendo-se a função de ter um vereador, um deputado, um senador, um presidente. Porque diante desses fatores, a gente vai mudando. Porque, assim, tem pessoas que são a favor, e eu respeito. Sim. Tem pessoas que são contra, também respeito. Eu tenho as minhas convicções do que é certo, do que é errado, porque a gente vai fazer pesquisa. Mas a gente tem que ter discussões. Se você me traz um histórico desse, é porque não está ouvindo a população. Será que realmente, e às vezes assim, a gente tem os abortos que são permitidos, que a doutora narrou no contexto. São as 2 exceções do Código Penal. Às vezes, é só fazer algumas adequações do que fique no contexto do que realmente está acontecendo. Mas será que isso é o problema? Será que a gente não vive numa saúde que é precária? Será que a gente não vive num lado social que é questionável? Será que a gente não vive no assistencialismo nivelado? Sim. Onde as pessoas têm que, todo momento, buscar de um benefício? A gente não tem que dar emprego? A gente não tem que valorizar realmente o empresariado para gerar emprego? Para que as pessoas voltem para a escola? E ontem o palestrante falou uma coisa muito importante, que eu acho, com relação que a gente só muda uma sociedade, a gente só discute pautas como essa, que são emblemáticas, com quê? Com conhecimento, com propriedade de fala, com educação, com leitura. Então, a gente tem que fortificar cada vez mais a educação, porque cada um vai entender o que é bom para si. Sim. E a gente tem o livre-arbítrio. Eu entendo uma mulher falar assim, olha, eu quero tirar o meu filho, ou eu não sei as consequências que foram isso. E eu respeito se for necessário. Mas eu também não posso aventurar que hoje em dia eu saí uma noite com uma pessoa, engravidei, ele não me assumiu, e para prejudicar ele eu vou tirar uma vida. Que a gente se depara, gente. Eu sou advogada, eu já ouvi casos. Então, a gente tem que sempre olhar as duas vertentes. E a gente tem que tomar muito cuidado, desculpa te interromper, não, sem problema, doutora. A gente tem que tomar muito cuidado com essa pauta abortista, porque eu ouvi esses dias de uma militante da causa que é muito pior do que o aborto, vejam só, muito pior do que o aborto seria ter essa criança sem condições financeiras de pagar um convênio médico, de pagar uma escola particular. E aí eu disse, presta atenção nessa frase.
essa é uma frase que diz, então, que resume, segundo o argumento da militante da causa abortista. Eu procuro ouvir todos para poder formar a minha convicção, né? Então, segundo o argumento dessa militante da causa abortista, é que, sendo pobre e não tendo subsídio para pagar uma escola particular ou um convênio médico, ela está autorizada a tirar o filho. Olha o argumento, que perigoso. Porque isso faz com que haja um extermínio em massa de pobre. Que absurdo! Que absurdo falarmos uma coisa dessa em pleno 2023. Que absurdo a gente chegar com um argumento de que, já que você não tem condições, é melhor tirar. É melhor... e aí elas falam como se fosse apertar um botão, né? E o aborto fosse se consumir assim, sem dor, sem remorso, sem arrependimento e sem causas também, sem consequências para essa mãe, para essa família toda, né? Totalmente desestruturada. Eu quero falar aqui do aborto legal. Se fala muito do aborto legal sendo um aborto seguro. Então, já que já existem essas clínicas clandestinas e a gente sabe que existem, e é um problema grande para a polícia, uma das pautas das abortistas é que o aborto legal é um aborto seguro. Você conhece, Vanessa, Maria Del Valle Lopes? Ela é uma jovem de 23 anos, argentina, militante da causa do aborto e que, infelizmente, após a legalização do aborto na Argentina, 6 meses mais ou menos depois da legalização do aborto, ela foi praticar um abortamento, ela engravidou, decidiu que ia abortar o seu filho e, em consequência desse procedimento legal e gratuito na Argentina, ela veio a falecer. Uma jovem sonhadora, militante, uma jovem que tinha todo o futuro pela frente. Ela se chama Maria Del Valle Lopes. Se vocês quiserem pesquisar depois, tem vídeos da mãe dela, porque ela faleceu em 11 de abril de 21. Logo depois... Então, na Argentina, você retrata que isso já é regularizado. É regularizado. E com essa regularização, como que os cidadãos se deparam? O índice de como que as mulheres têm essa aceitação lá? Vanessa, segundo relatos da mãe da Maria Del Valle, o aborto na Argentina é legal, não é seguro e não é gratuito. Porque o que se vende lá... Gente, isso é uma pauta política, tá? Vamos partir da premissa de que o aborto legal e seguro é pauta política. Isso é para angariar votos. É isso que é triste. A filha dela, que foi militante da pauta política do aborto, morreu em consequência de complicações do aborto. Então, segundo relatos da mãe da Maria Del Valle, é que a família dela está destruída em razão do aborto, legal e gratuito. E ela diz assim no vídeo, gratuito. Né? Possivelmente se investiga qual foi a causa da morte da menina, quais foram as complicações. Mas, gente, nada justifica perder uma filha de 23 anos. Também? Pode vir a conclusão, a perícia criminal, o laudo criminal que for, a família da Maria Del Valle está destruída. E eu acho que faz mais questionamento ainda, porque ela defendia essa bandeira. Sim. E daí a gente começa a refletir. Era lícito, era seguro e gratuito. Agora vocês imaginam. Quando será a gente que o problema, daí eu pergunto, será que o problema realmente é a legalização? E aí, quando a gente fala em gratuito, aqui, vamos trazer para o Brasil agora, vamos voltar para a nossa realidade, né? Nosso chão aqui. Você imagina o colapso na saúde que geraria o aborto legal, gratuito, indiscriminado, até a 12ª semana de gestação. Porque, vejam bem, hoje no Sistema Único de Saúde, as mulheres, nós mulheres sabemos, né? Aqui em pleno Outubro Rosa, sim, a gente pode falar dessa dificuldade que a gente tem do acesso à saúde da mulher. Fazer uma consulta com um ginecologista no posto de saúde, hoje aqui, é dificílimo. Você conseguir uma vaga com um ginecologista para questões urgentes. Porque a mulher pobre, periférica, quando procura um ginecologista, é porque ela já está doente. Ela não vai para fazer exames de rotina anuais. E às coisa vezes para classe média. E outra coisa, e mesmo às vezes vai e fica horas na fila.
Dias. E a gente não pode não deixar de enfatizar essas coisas, porque isso acontece. É a nossa realidade. É a realidade da nossa região. Eu participei de uma conferência da saúde na prefeitura de Francisco Morato, e aí os números são alarmantes de abstencionismo, acho que é assim que se fala, né? De pessoas que deixam de ir nas consultas médicas. Óbvio. Eu procurei um médico ginecologista, porque eu estou com um problema de saúde urgente e a minha consulta está marcada para daqui a 3 meses. Você vai buscar... Hoje tem as clínicas populares, né? Você vai buscar outros recursos. Você vai fazer um remédio caseiro, você vai fazer o chá que a avó ensinou. Ou, às vezes, vai na cidade vizinha, né? Busca o endereço de alguém. O que é pior, porque aí lota o sistema público de saúde da cidade vizinha, do coleguinha ao lado. Então, o colapso na saúde seria generalizado caso essa pauta do aborto passasse. Creio em Deus que não vai passar, mas se passa, imaginem vocês. Estou eu com a minha consulta de rotina sendo reagendada pela 3ª vez, ou a minha consulta de emergência sendo reagendada pela 3ª vez, porque tem uma questão de aborto na minha frente. E ela tem prioridade. Porque se ela só pode abortar até a 12ª semana, ela vai passar na frente de todo mundo, inclusive de quem está ali para parto cesariana, né? No parto normal, não, porque a mulher chega, já está em trabalho de parto, já vai ser atendida. Agora, imaginem vocês que uma cesariana vai ser remarcada. Eu tenho a urgência de um abortamento aqui para ser feito até a 12ª semana. E aí, quando vem o resultado do exame, né, do exame de gestação, vem sempre assim, né? Tantos dias de gestação, tantas semanas, para mais ou para menos. Então, o médico que praticar o aborto com 12 semanas e 2 dias, ele comete crime? A mãe comete crime? É uma pauta que precisa ser muito bem discutida. É uma pauta que precisa voltar para o Congresso Nacional. Por isso a importância de ser votada pelo Congresso Nacional. Porque precisa ouvir a população, precisa ouvir o Congresso, precisa ouvir os parlamentares, as pessoas que nós votamos para estarem lá, serem a nossa voz, né, no parlamento, para que, de fato, a gente consiga criar políticas públicas, Vanessa, para abraçar essa causa. Não é um problema... Ainda não é, e muito se usa, né, da pauta de que é um problema de saúde pública. Ainda não é. Será? Se for aprovado, vai virar um problema de saúde pública. Porque dentro da maternidade eu vou ter que ter um departamento para nascer e um para morrer. Ai, que terrível. Difícil, né? Problema de política pública. Então, quando eu levo essas pautas para a Câmara dos Vereadores, e aí voltando, né, o que você tinha perguntado da Câmara dos Vereadores, eu levo com essa discussão, com essa reflexão. Nós, enquanto população, enquanto cidadãos, precisamos falar em políticas públicas. Os vereadores precisam pensar em políticas públicas para acolher a gestante que está em situação de gestação indesejada. Às vezes é. Quantos de nós aqui fomos planejados? Minoria. Quantos de nós aqui, Vanessa? Qual a família estruturada que programa uma criança? Planeja uma gestação? Então, só porque é uma gravidez indesejada, a mãe está autorizada a abortar? Então, precisamos criar políticas públicas que viabilizem e acolham essas gestantes em situação de vulnerabilidade. Sem dúvida. Acho que é o primeiro ponto. E aí é a reflexão que eu levo para a Câmara dos Vereadores, para que eles tenham essa obrigação, essa incumbência de pensar em campanhas para a realização de procedimentos que impeçam a gravidez. É terrível aqui, inclusive não é uma orientação da Rede Provida, que a gente fale em contraceptivos, mas eu acho que a gente precisa falar. Sem dúvida. Precisa falar, sim. Eu não posso negar que existe uma sexualização exacerbada na sociedade. E hoje em dia, devido à internet, à modernidade, as pessoas têm muito acesso. Muito. Né? E eu acho que os nossos jovens... Antigamente, as pessoas falavam, 18 anos vai namorar. Hoje não, você vê meninas de 12, de 11, né? E a gente trata com uma naturalidade.
Então, eu acho que a gente tem que começar a discutir isso, conversar. Olha, eu ainda não trato com naturalidade. Tem que tratar. Tem. Porque nós estamos... Tem que ser respeitoso, né? Eu acho que ser respeitoso e entender qual é o cenário daquela família. Porque você acaba tendo que dar conhecimento para as pessoas. Isso. E nós temos que deixar as pessoas ter o livre-arbítrio. Verdade. Porque você, quanto mãe, qual que é a sua função? Educar. Sim. E educar corretamente. Né? E no momento certo, não também perder aquele lado inocente, o lado da infância, do que está brincando de boneca, da pessoa entender, você perceber o time onde você tem que se tratar. Mas dentro de casa, Vanessa, a educação ela é muito singular de cada família. Então, assim, evidentemente, eu tenho uma família estruturada. Eu hoje, até quero contar para vocês aqui uma particularidade, né? Hoje eu tenho uma família estruturada. Mamãe, papai e filhinhos, né? A família de comercial de margarina, graças a Deus. Mas nem sempre foi assim. A minha mãe, Vanessa, ela engravidou com 15 anos. Você vê. Eu era uma gravidez... Eu era um fruto de gravidez desejada? Não. Foi um susto para todo mundo. Ela tinha 15, meu pai tinha 17. E isso foi muito marcante na vida da minha família, na estrutura da minha família, porque nenhuma das filhas, minha avó teve 10 filhos, tinha engravidado tão precocemente antes de casar. Então, você imagina a confusão que foi. E, graças a Deus, o aborto não foi uma opção da minha mãe. Né? Com 15 anos, uma porque criança... senão você não estaria aqui. Senão eu não estaria aqui defendendo a pauta do aborto e não ao aborto. Mas... hoje a gente não pode nem julgar o que é feito dentro de cada casa, porque é muito singular a educação dos filhos. Né? Cada um tem a sua estrutura de vida. Eu consigo passar valores familiares para os meus filhos porque eu tenho uma estrutura que eu fui construindo. Mas aquela mãe que é separada, né, doutora? A gente tem, principalmente aqui no município, a questão das famílias muito vulneráveis. O acesso à informação, o acesso a contraceptivos, a métodos contraceptivos. Aliás, a OAB 249 de Francisco Morato tem lá no balcão da recepção. A gente fornece, né, métodos contraceptivos, tanto femininos quanto masculinos, para a população que precisar, que tiver em situação de vulnerabilidade, pode ir lá retirar, não tem que fazer cadastro, né, doutora? Não. É assim, a gente criou esse protocolo, eu agradeço também ao secretário da Saúde, porque ele dispôs isso, a gente fez esse trabalho para deixar em postos onde a população transita. Todos sabem que nós atendemos na defensoria durante o dia, chega a cerca de mais de 50 pessoas, né? Isso não é segredo para ninguém, né? Então, diante disso, as pessoas ficam à vontade. E assim, eu pensei que as pessoas iam ter vergonha, não iam pegar. Muito pelo contrário, gente. Vem pegando, vem coisa. E daí tem gente que volta, fala assim, olha, eu não consegui no posto, eu estou pegando aqui. Olha que absurdo, eu não consegui no posto. Você entendeu? Então, assim, eu quero falar alguns pontos que é importante. Então, eu acho que assim, a gente tem que começar a deixar mais transparente as informações. A gente não pode nivelar elas, né? Sim, e assim, como eu não posso restringir ou dizer como é que vai ser a educação daquela criança dentro de casa, nós, né, enquanto pessoas que somos ouvidas aqui, enquanto advogadas, enquanto diretoras de ordem, enquanto vereança, né, as pessoas que conseguem levar informação para a população, precisa pensar em políticas públicas, sim. E essa é uma política pública. Colocação de contraceptivo no balcão, de maneira indiscriminada, que você não vá ter que preencher cadastro, é só ir lá e pegar. Isso é um modo de política pública, de acolhimento à população vulnerável. E é isso que a gente faz, né, na OAB. E é isso que deveria ser feito em todo o território, aqui em Francisco Morato. A colocação de DIU, a campanhas de vasectomia. A cirurgia da vasectomia ela é tão simples, ela é tão rápida, indolor, e ela é tão difícil. A própria cirurgia da laqueadura, né, para evitar a gravidez indesejada, eu acho que a gente precisa pensar em mecanismos que evitem a morte de uma criança inocente. Porque o aborto nada mais é do que a matança de crianças. E você não dá poder de escolha, né, para a pessoa. Você quer viver? Não, você não quer. É, para mim, um dos piores crimes, dos mais hediondos. Porque não tem como se defender, não tem como reagir. Não. É dos piores possíveis. Por isso que eu acho que essa pauta ainda tem que ser muito bem discutida. Gente, não é que eu estou falando,
eu quero deixar bem claro que eu concordo ou discordo. Isso. Tá? Mas é que assim, que a gente tem que discutir cada vez mais esse tipo de temática. Você tem lá os prós e os contras. Sim. Então, como a doutora falou, você tem métodos para evitar uma gravidez. Por que a gente não vê isso antes? Por que a gente não faz políticas públicas, às vezes até nas próprias cestas que se entregam para as pessoas, não coloca lá um contraceptivo? Você entendeu? Por que não coloca um absorvente? Às vezes eu faço uns questionamentos. Por que a mulher não menstrua todo mês? A mulher pobre, né? A mulher pobre entendeu, não menstrua gente? também, viu, gente? Eu acho assim, as pessoas têm que começar a discutir isso, levar essas pautas, fazer essas provocativas. A gente está no tempo de parar do mimimi e ir para o enfrentamento, porque não é porque um gosta, um outro gosta. Lógico que eu gosto na minha gestão que todo mundo fale que está perfeito. Né? Mas também, se não tiver, tem que me falar, porque eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Eu prefiro mais a crítica construtiva do que o mimimi nivelado. Você entendeu? As pessoas vão ter o prazer de ir na internet para falar que não tá bom, mas não vem na cara. Isso não é triste? Igual assim, foram levar essa pauta pro Supremo, gente. Acho que as pessoas estão perdendo alguma mão do que é óbvio. É uma afronta. E é isso que a gente tem que começar a fazer as provocativas. É uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Eu também. É uma afronta. Porque assim... esses dias eu vi uma moção de repúdio de uma vereadora, não me lembro aqui o nome dela, acho que não seria nem ético citar, mas eu vi hoje, inclusive, no grupo, né, que eu acompanho da Rede Provida, que é a rede a qual eu faço parte, e que está na luta e encabeça essa pauta contra o aborto. E aí eu vi uma fala da vereadora tão insegura, falando com tantos dedos, de que não é uma crítica ao STF, de maneira alguma, o Supremo tem que ser respeitado, não é uma crítica aos ministros. É sim, não tem que ser julgado lá. A atuação do STF nessa pauta, que cabe apenas ao Legislativo, é um vilipêndio das prerrogativas do Parlamento. É uma crítica ao Supremo, sim. É uma crítica de que essa é uma atuação que não deve ser feita pelo Supremo. E aqui eu não estou dizendo nem contra, nem a favor. Eu estou dizendo que é uma pauta que, já que precisa ser discutida, acredito que não. Segundo o Datafolha, 92% dos brasileiros são contra. Mas se 8% da população ainda quer discutir essa pauta, que ela seja levada para o caminho certo. É só isso. E aí a vereadora, com todo o cuidado do mundo, falando... É porque hoje a gente fica com dedo, né? Fica com medo a gente não falar. sabe o que vai falar. A gente tem medo do povo recortar a fala que a gente falou e jogar na rede e o povo acreditar. Vanessa, mas olha que preocupante. Você entendeu? Olha que mundo nós estamos vivendo. Povo com medo de falar. Se ela, que é representante do povo, de uma maioria, está com medo de falar, você imagina o povo, quem está atrás dela. Aí que não tem voz mesmo. Então, a gente precisa trazer essa discussão para dizer que o STF, atuando nesse quesito, está atuando de maneira arbitrária. E aí o Estado Democrático de Direito, a qual a advocacia tanto preza, e a gente tanto bate nessa tecla, do Estado Democrático de Direito. Mas a democracia não pode ser parcial. Democracia tem que ser democracia. Todo mundo sentar, dar sua opinião, pensar em políticas públicas, em alternativas, em soluções e votar pela maioria. Isso é democracia. Pelo menos foi o que eu aprendi na faculdade. Eu também. Em teoria geral do Estado, gente. Não dá para ser uma democracia parcial. E aí, por isso, fomos aí, graças a Deus, nas 3 câmaras aliás, nas 2 câmaras que eu estive. Primeiro na Câmara de Francisco Morato, e levei a pauta lá para o presidente, o vereador Rodrigo Marrone, que abraçou a causa, levou para os vereadores. Depois ele me trouxe uma devolutiva dizendo que essa já seria uma pauta do vereador Jailton e do vereador Adriano Fernandes. E tá tudo bem. Enquanto mais gente apoiando esse... E assim, eu me recordo que eu estava presente, foi por unanimidade, né? Sim, sim. Sim, e aí no dia que nós colocamos em votação, foi unânime, todos em apoio ao Congresso Nacional, exatamente para que
essa pauta, se tiver que ser discutida, e aí ninguém disse que é a favor ou contra o aborto, mas contra a pauta sendo discutida no STF. É isso que a advocacia precisa entender. Porque às vezes algum advogado, um ou outro, que se levanta e fala, mas doutora, eu sou a favor do aborto. Que bom. É isso. Vamos discutir lá no Congresso? Vamos levar para os parlamentares? Porque se tiver que fazer projeto de lei, tem que ser votado nas duas casas, maioria absoluta. Lembra da regrinha? E aí eu lembro o advogado que existe todo um trâmite processual para se aprovar uma lei. Sem dúvida. Não lá no STF. A gente aprende direito constitucional, não é? Na faculdade. Eu acho que assim, as pessoas estão perdendo o que são os três poderes. Né? A gente está deixando, a gente tem pauta, gente, que não cabe ao Supremo. E a gente tem que entender isso. E daí eu fico pasma que tem alguns deputados que não aprendem isso. Não se posicionam. Gente, tem que se posicionar. A gente tem que colocar cada um. Por isso que existe a Câmara de Deputados, por isso que existe a vereança, por isso que existe o Executivo, por isso que existe o Judiciário. Cada um tem uma função. É clara na nossa Constituição de 88. Sim, e o Supremo Tribunal Federal é um órgão máximo julgador do Judiciário. É o órgão máximo do Judiciário. Tem que ser respeitado, Agora sim. ele vai legislar? Exato. Entendeu? Então, assim, são pontos que a gente está perdendo a mão, a gente está levando para um contexto que a gente tem que aprender. E eu acho que a gente aprende na casa da gente, para saber como funciona. Por exemplo, de quarta-feira, os vereadores estão lá com as legislações, com os projetos de lei, com as discussões. Onde está o povo? Você entendeu? Depois de aprovado, não adianta colocar na internet e falar assim, eu não aceito, eu não quero, eu não sabia. Já foi, colega? Já foi. Ou vai para o prefeito, para o executivo aprovar, sancionar ou não, ou volta, gente. E às vezes nem dá tempo, precisa acompanhar. E às vezes que não tem. A gente perde muito. Imagine, aparecem leis todos os dias. Você acha que eu sou conhecedora de todas? Não consigo dar conta, gente. Cada um milita numa área. Mas a gente tem que aprender a respeitar, a gente tem que aprender a procurar, a gente tem que aprender a ler, a gente tem que aprender a interpretar, a saber qual que é a função de cada um. Hoje as pessoas viram mais um TikTok, né? Coloca lá mesmo, fala assim, vamos lá. Ó, lei tal, é isso, ó lá, aprovei. Olha que lindo na foto. Eu acho que tem que ter a foto, mas eu acho que tem que ter o quê? Atuação. Sabe, a discussão. Sim. Mas eu acho que falta, Vanessa, o que eu falei aqui no começo, né? Falta que as pessoas tenham espaços e lugares de fala. Sem dúvida. Hoje nós temos uma OAB em que qualquer um dos presidentes, aliás, quase todos já sentaram aqui nessa mesa Todos, e já quase. tiveram os seus lugares de fala. Já foram respeitados dentro das suas prerrogativas. Eu, como presidente de comissão, preciso ter respeitado as minhas prerrogativas. Sem dúvida. E essa é uma subseção que trabalha, que atua dessa forma. Mas a gente vê em subseções muito próximas que os advogados, a advocacia não tem vez, não pode falar, fica tolhida. E é uma infelicidade, porque ontem mesmo o Dr. Flávio Tartucci trouxe com brilhantismo que quanto mais advogados tiver dentro de uma comunidade, melhor é essa comunidade, mais bem informada, mais bem preparada. Não existe concorrência. O que existe é uma sociedade muito bem formada, informada, né? Sem dúvida. Que não fica dependendo da opinião do político A ou B, que sabe muito bem dos seus direitos, que sabe muito bem buscar as suas garantias, sabe aonde buscar. E às vezes nem sabe. Porque não tem espaço de fala. Você porque entendeu? Não tem E daí lugar a de gente. fala. É isso que eu falo. Então as pessoas têm que aprender que a gente tem que ter conhecimento. As pessoas não sabem mais em que lado estão, como funciona. É igual a nós mesmo. Eu falo pro pessoal aqui, a gente aproveita. A gente recebe às vezes críticas, mas as críticas não são construtivas. A crítica não tem posicionamento, tem ego. E daí a gente se depara com essas coisas. Não é alguma coisa que está na lei, igual você está trazendo, falando assim, ó, eu concordo, eu defendo essa bandeira, mas também entendo que você discorde.
Você entendeu? Mas vamos discordar isso com argumentação? Técnica jurídica, Não sem lavação de roupa Isso suja, porque mesmo. isso não é... Não evolui. Não evolui, não é da advocacia, não traz brilho para a advocacia. A gente E é precisa propositiva, e a gente tem que criar leis, porque também a gente tem que facilitar também a vida do advogado, né? Legislações mais claras. Sim. Né, para a gente poder ter um posicionamento correto das coisas. Mas para isso, a gente falava ontem, né, que a advocacia precisa ser mais acionada quando se vai fazer um projeto de lei. Para não sair esses projetos de lei que depois a gente não entende nem por onde começa. Então, precisa ter as câmaras de vereadores. Eu sempre bato nessa tecla. Precisa ter advogado atuante dentro das câmaras dos vereadores, dentro da Alesp, né, dentro de onde estão os parlamentares, né, os reguladores do direito, para que as leis tenham proposituras interessantes para a população. E foi isso que nossa gestão tenta fazer e, às vezes, as pessoas não entendem. Sim. E a fala que eu acho que todo advogado tem que estar em lugares de poder, lugares de destaque, conselhos, seja cargos, você entendeu? A gente tem lá os assessores dos vereadores. Eu acho que eu sou a favor de cada assessor de vereador contratar um advogado. Sim. Para estudar o projeto de lei. Porque o vereador, às vezes, não tem competência técnica. Eu não estou dizendo que ele é incompetente. Sim, eu acho que claramente as pessoas entenderam. Entendem que é a competência técnica para criar um projeto de lei que realmente atenda à necessidade da população. Porque às vezes o vereador vem todo com uma ânsia, né, com uma vontade, um desejo de melhorar a qualidade de vida da população. Mas ele não tem uma assessoria jurídica adequada, que escreva, que transcreva o desejo dele para o papel e que não deixe brechas. Porque o advogado ele tem essa particularidade, né? A gente amarra os contratos, pelo menos, quando a gente faz contrato no escritório, a gente amarra as pontas para não deixar brecha, exatamente para que o teu projeto tenha sucesso. Mas para isso, nós precisamos estudar, fazer o direito, fazer pós-graduação, estar antenados, né, nas mudanças da lei. Então, eu acredito que é uma bandeira que eu levanto também, Vanessa, que tenha advogados em todos os cantos, principalmente nos cargos onde vão se fazer proposituras de lei, porque isso vai impactar diretamente na vida da população. A gente vê os conselhos, a importância dos conselhos na cidade. E um conselho, o que tem que ser? Autônomo, não ser vinculado. Né? A gente tem essa provocativa. As pessoas não sabem, às vezes, qual que é a função dentro de um conselho. E qual a importância de não ter um advogado dentro dessas cadeiras? Da gente ter que ficar, muitas vezes, falando assim, por favor, convida a OAB. Não por favor. Por favor, convide a OAB em alguns lugares. Uma instituição séria, uma instituição de mais de 90 anos, uma instituição em que mudou a realidade, participou da formação do Estado Democrático de Direito. Se hoje nós temos democracia, a gente deve aos advogados, à advocacia, que foi atuante no momento em que teve que atuar. E a gente vê as grandes diferenças dentro do nosso contexto social, são muito bem pontuadas por advogados. Sim. Sem dúvida. Você entendeu? A gente tem que sempre ter... Todo mundo tem um amigo advogado? Eu levei uma moção de apoio ao Congresso Nacional para Cajamar. Né? Eu falei, que a doutora me contou. Semana passada. Dia 20 de setembro foi em Francisco Morato. E dia 27 foi na semana seguinte, lá na Câmara de Vereadores de Cajamar. E fui muito bem recebida lá. Quem acolheu o meu pedido foi o vereador Mané do América, um querido vereador já no 4º mandato pelo PL. Levou a pauta também para ser tratada de maneira muito respeitosa lá pelo presidente da Câmara, que é o Clebinho, e o vice-presidente, que é o Saulo. Gente, pessoas incríveis que estão aí à frente das câmaras de vereadores e que aceitam a nossa sugestão. A advocacia é muito respeitada nesses lugares. A gente tem porta aberta e assim, vai se posicionando de maneira firme, de maneira assertiva. Fui muito bem acolhida em Cajamar, em Francisco Morato e depois em Cajamar. E aos poucos a gente vai chegando, né? Sem dúvida, doutora. E eu acho que isso
é o papel que a gente tem que entregar para a sociedade, porque a nossa classe é da advocacia e da cidadania. Então, nós temos que, sim, fazer determinados enfrentamentos. E nós fazemos. E a gente busca. Lógico, nós não somos donos da verdade, né? Mas a gente busca trabalhar todo mundo junto em parceria, para que cada um de nós evoluímos cada vez mais, porque nós vamos passar, né? E eu acho que outras pessoas virão. Só que elas vão ter o quê? Referências de saber como conduzir ou de melhorar, porque eu não posso querer menos do que a gente está entregando. Sim. Né? E a gente visita outras subseções, a gente aprende com os outros presidentes. Agradeço todos os presidentes das diversas subseções que passei e que irei passar ainda, né? A nossa presidente da seccional, que depois de 90 anos, a primeira mulher, né, vem fazendo enfrentamento, levantou uma bandeira, né, da PL. A gente perdeu, não tem problema. A vida não é só ganhar. Mas se as pessoas não aprenderem a se posicionar e toda hora eu tentar, toda vez, ficar lá, batendo, não pode, polindo a pessoa, você não vai fazer assim, não vai fazer assado, nós não vamos evoluir numa sociedade. Daí não adianta eu pregar uma coisa e falar outra. É fácil eu vir no microfone e falar, não é? Me posicionar no Instagram. ou colocar. É fácil no Instagram. Quero falar aqui. Que ótimo, audiência. Gente, quero agradecer a audiência. Excelente aqui, a doutora Carla está informando para a gente que a excelência está bombando. Que felicidade! Nem sabia que a temática era tão importante. Importantíssima, Vanessa. Levei agora um pedido para a vereadora Sheila Renteiro. Que legal! De Franco da Rocha. A Sheila me recebeu muito bem, fui ontem até lá. A gente não teve tempo, trabalhando tanto, não tive tempo de postar as fotos. Mas já estive lá no gabinete da vereadora Sheila Renteiro. Ela já se posicionou a favor também da vida, né? Franco da Rocha também a favor da vida, tal como Cajamar e Francisco Morato. E aonde eu for, eu vou levando, né? A Sheila ficou de levar para o presidente essa discussão, o presidente da Câmara dos Vereadores de Franco da Rocha. E ela já estava com a moção pronta, então foi super fácil tratar, porque ela já sabia da temática, ela já tinha se posicionado, e aí foi uma conversa que fluiu muito bem. A Sheila foi uma querida. Sheila, um beijo para você, muito obrigada pelo acolhimento em Franco da Rocha. E eu quero avisar aqui também que no dia 6 de outubro, sexta-feira, estarei na Alesp, às 19h, num simpósio de promoção e valorização da vida que está sendo feito pela Rede Provida. Vai ser ali no auditório Paulo Kobayashi, na Alesp, sexta, às 19h. E a OAB 249 não para. Aonde eu pisar, eu vou falar da valorização da vida. E eu acho que é importante a gente ter pautas, defender os ideais, se posicionar. Doutora, como tudo que é bom acaba, né? Eu vou pedir para a doutora fazer as considerações finais, colocar para os nossos, mostrar aqui o que a doutora mencionou, né? Como que a doutora, se as pessoas se tiverem interesse, quais são as redes sociais da doutora, né? Como que a doutora eles podem encontrar ou podem participar. Eu acho que é muito importante, cada um tem uma vertente, né? O que a gente quis trazer aqui para vocês é que a gente pode olhar para todos os lados. Seja a favor, seja contra, mas que seja discutido, que seja levada essa informação para a população, seja positivo, seja negativo. Né? Eu quis trazer para vocês, nesse momento jurídico, uma temática que é emblemática, que ela tem diversas vertentes. Uns vão gostar, outros não, você entendeu? Mas que vocês tenham livre-arbítrio de escolhas, que passem por vocês. Que vocês conheçam uma Câmara, que vocês conheçam a Alesp, a Câmara de Deputados, o Senado, que a gente faça esse enfrentamento, conheça o Judiciário, o Tribunal do Júri. A gente tem que aprender a não falar que a gente não gosta de política. A gente vive política, a legislação, nós somos advogados e dependemos de legislação. E quem faz nossa legislação são políticos. E se a gente está reclamando que a lei não está boa, que não funciona assim aqui,
Então, nós temos que participar desses pontos e desses posicionamentos. Então, doutora, você está com a palavra para fazer suas considerações finais e elencar os pontos que acha interessante, né? Fico muito grata de tê-la por aqui. Vanessa, obrigada mais uma vez pela palavra, mais uma vez pela oportunidade de trazer aqui essa temática que para mim é muito cara, essa temática que para mim é muito relevante, e é a temática que está em pauta, né, no STF, que está sendo discutida pelo Brasil inteiro. Então é importante que a OAB se posicione sim e que tenha posicionamento tanto a favor ou contra, e a gente precisa trazer isso para a roda de discussão. A gente precisa falar sobre a DPF 442. Esse é o material que eu trago aqui. Esse é o material que eu trago aqui que eu levo, né, para todas as câmaras de vereadores, e quero deixar aqui registrado para vocês olha, material Diga Não à DPF 442. Quero deixar aqui para vocês o meu Instagram, @doutora Mônica Justo. Falar também que estou apoiando, né, que estou subsidiada aqui pela Rede Provida, a Rede Colaborativa do Brasil, e que na sexta-feira teremos nesse simpósio a palestrante, que é a grande articuladora, a grande pensadora, né, a mulher que está à frente, e sempre uma mulher, a Zezé Luz, que é uma pessoa incrível, que tive o prazer de conhecer, e que é uma pessoa que leva a pauta do não ao aborto, que ela leva muito a sério. Teremos aqui 7 palestrantes, então quem quiser participar, entra no Instagram da @Rede Provida e faz a inscrição no link. Vai ser no Auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, tem um número restrito de pessoas. Estarei lá também acompanhando com a minha camiseta Não ao Aborto e levando a subseção e a OAB 249 aonde a gente for, Vanessa. Gratidão. É viu, uma honra para mim participar dessa diretoria. É uma honra ver que está sendo uma gestão impecável, que indiscutivelmente somos imparáveis, e é assim que tem que ser uma gestão de ordem, gente. Que fique aqui o exemplo para outras subseções, e que fique o exemplo da Câmara dos Vereadores de Francisco Morato, de Cajamar e agora de Franco da Rocha, que fique o exemplo aqui para outras câmaras, que eu ainda vou circular, Vanessa. Gratidão, doutora. Muito obrigado por apresentar essa pauta, por colocar o seu posicionamento, porque a doutora entende que não deve se acontecer o aborto, e também elencar o posicionamento do que as vertentes das pessoas que apoiam o aborto, porque nós vivemos uma sociedade que é democrática, né, e de posicionar aonde isso deve acontecer, né? E por que é o enfrentamento, por que é necessidade de discussão, né? Então, eu acho muito importante, agradeço imensamente a doutora, quanto diretora da Ordem, por aceitar esse desafio comigo de estar aí os 3 anos. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe o quanto a gente luta, a gente sabe que também a gente trabalha com caixa zero, que a gente tem que fazer os desafios, que a gente tem, depois da pandemia, que trazer o advogado de novo para a OAB, para mostrar a necessidade, para mostrar que que tem palestras boas. A gente busca, e eu falo sempre, se tiver 1 ou 2 reunidos, nós estaremos executando. O que a gente não pode deixar é de não fazer, ou de justificar. Eu não vou fazer porque não veio ninguém, ou eu não vou fazer porque essa temática não é importante. Às vezes não é importante para mim naquele momento, mas é importante para outro. Então, eu fico muito feliz, fiquei muito feliz da outra live que teve, né, que nós tivemos mais de 40 pessoas, né, na Comissão de Direito de Família. Nós tivemos uma pessoa muito especial aí, né? Agradeço aí as comissões. Vejo as comissões trabalhando, né, com grande efetivo, sabe, com vontade, né? Todos os presidentes que eu trouxe aqui, todos se posicionaram, colocaram, a gente dá voz às pessoas. E é isso que é importante. E como eu sempre falo, gente, ninguém faz nada sozinho. Esqueçam disso. A gente é um grupo, e se a gente não fortalecer, nós perdemos para nós mesmos. Como a doutora Mônica falou, não existe concorrência. Não. O doutor Flávio falou, quanto mais advogado, melhor.
Eu quero estar aqui entregando 50 carteiras, não tem problema nenhum. Que honra, né? Não é? É importante isso. Eu fico tão feliz, eu fico tão satisfeita quando eu entrego uma carteira para um advogado. Quando ele relata o quanto foi custoso ele chegar ali. Você não entrega a carteira, você entrega sonho. É verdade, né? A gente entrega sonho. Porque a gente muda esse posicionamento, a gente faz com que o sonho da pessoa aconteça naquele momento. A gente sabe que é um desafio ser advogado. E foi o que o Dr. Flávio falou ontem. Ele se posicionou muito bem. Se tiver muito mais advogado, não significa que o cara vai ser advogado, mas significa que ele vai ser conhecedor. E isso é importante a gente conhecer, saber como funcionam as coisas. E, sem delongas, não posso deixar de agradecer a doutora Carla. Doutora, vem aqui dar um oi pro pessoal. Gente. Ó, tá em off. A Carla faz a rede de apoio Vem aqui. aqui, Carlinha, dá um oi aqui pra gente finalizar. Ó, aqui. Ó. Gente, vem aqui. No meio. Isso. Fala um oi aí, pessoal. Boa noite a todos, viu? Ótima temática aqui de hoje. E semana que vem teremos mais, né? Vamos trazer mais assuntos aí importantes. Constituição. Vamos falar do Outubro Rosa. Isso. Então, o momento jurídico continua, gente. Obrigada, viu, doutora? Gratidão. Doutora Carla, muito querida, muito parceira nossa, também faz um trabalho fantástico aí junto conosco. E é assim, gente, como a doutora falou, né? E lembrando que nossa Constituição irá fazer quanto? 35 anos. E, salvo me engano, é amanhã. Não é verdade, gente? Então, assim, é um momento muito importante e a gente tem que conhecer. A gente tem que conhecer o básico, a nossa Constituição, né? E nós estamos programando aí uma palestra muito legal em virtude dessa temática, né? Com relação a algumas... Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Já falei para vocês, OB Francisco Morato, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube. Então, gente, nos ajudem a fazer a diferença nessa gestão. Porque, como eu sempre falo, né, doutora, para finalizar... Juntos nós somos mais fortes. Uma ótima noite a todos e gratidão. Beijo!